Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos lá, gente. Aqui nós vamos falar de acentuação gráfica, como eu tinha falado para vocês. É um conteúdo que muita gente ignora, mas é um conteúdo muito importante para as provas de concurso, tá? Então, o nosso conteúdo aqui hoje vai ser um conteúdo básico, digamos assim, mas que não pode ser ignorado por você. Vamos começar? Diz assim, ó. A primeira questão fala sobre a seguinte coisa. Entre as opções abaixo, assinale aquela em que todos os vocábulos são proparoxítonos com acentos gráficos corretos. E aí, gente? Primeiro, o que é uma proparoxítona, né? Uma proparoxítona nada mais é do que aquela palavra cuja sílaba tônica é a última, não. Penúltima, não, antepenúltima, tá? Então, eu vou trabalhar ali com a sílaba tônica, que é a antepenúltima. Ô, Jana, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, antepenúltima e como assim sílaba tônica? Pessoal, vamos lá. Para você encontrar a sílaba tônica de uma palavra, existem várias formas práticas de você fazer isso. Uma dessas formas é chamando a palavra bem longe. Você vai fazer o seguinte: finge que essa palavra é o teu filho, quem é concurseiro aí que tem filho, que o menino tá lá fora jogando bola e você já mandou ele entrar e ele não entrou. Vamos pegar aqui a primeira palavra, protótipo. Aí você fala assim, ó. Protótipo, entra pra dentro de casa, filho, por favor, tô te chamando. Assim, nessa calma, com amor no coração. Aí o menino não entra. Aí você, beleza. Ô, protótipo, tem como você entrar, filho? Que a mamãe já te chamou, papai já te chamou, dentro de casa e nada do infeliz entrar. Aí você dá um grito. Protótipo, passa pra dentro de casa, menino. Como saber qual a sílaba tônica do teu filho chamado protótipo? A sílaba que mais se estica na sua chamada é a sílaba tônica. E essa tonicidade vai fazer com que você tenha que observar uma regra de pontuação, de acentuação. Se for uma proparoxítona, por exemplo, todas são acentuadas. Tem regra da paroxítona, tem regra da oxítona. A gente está procurando uma proparoxítona. E você já sabe que toda proparoxítona ela deve ser acentuada. Aí vamos ver, ela quer, então, uma proparoxítona cuja sílaba tônica é a antepenúltima com um acento gráfico correto. Tá bom. Aeródromo. A sílaba tônica aqui é pró. Beleza? Protótipo. Tó é a sílaba tônica. Alcoólatra. Aqui o O é a sílaba tônica. Para quem não sabe, a separação de alcoólatra é assim, gente, ó. Alcoólatra. Só você contar, ó, última, penúltima, antepenúltima. Gente, então vocês concordam comigo que alcoólatra está acentuado corretamente? Alcoólatra. Sim? Alcoólatra. Sim? Beleza. Protótipo. Tá acentuado corretamente? Sim. Aqui, sílaba tônica, o tó. Acentuado corretamente. Aeródromo. Sim ou não? Sim. Acentuado corretamente. Então, o que você tem? Já tem seu gabarito. Quer uma dica? Quer uma dica de uma professora que, além de qualquer coisa que é a sua aprovação, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não. Faz isso, não. Se você já encontrou o seu gabarito, marque o seu gabarito e tchau, questão. Nunca mais eu vou te ver, que eu vou passar nesse concurso mesmo. Nunca mais eu vou te ver. Até mais, até mais. Jana, mas eu quero aprender. Dá licença que eu quero aprender? Beleza, então vamos aprender. Vamos aprender. Ínterim, tá certo. Bígamo, tá certo. Mas e pégada, né? Pegada? Misericórdia, claro que não é essa. Ávaro tá certo. Ávaro tá certo. Êxodo tá... aqui não é ávaro, né? É avaro, né? Êxodo tá certo. Idólatra tá certo. Então não é a letra C. Misântropo tá certo. Edito não é édito, é edito, né? Do verbo editar. Então não é essa. Leucócito tá certo. Âmago tá certo. Azíago seria com acento. Então nós temos a letra A. Não tem que sofrer muito não, tá? Quando você viu uma questão em que a primeira já tá certa para você, você marca e vaza. Sabe por que eu falo isso? Talvez você teria problema em algumas dessas outras opções aqui.
Então, você não vai mais errar isso daqui. Jana, qual que é o gabarito? Letra A. Sem sofrência, sem miserê, e vamos para a próxima. Vamos lá. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores. Aí, gente, olha só que interessante. A palavra ideia aqui, ela está acentuada. Vocês, criaturas, acham que a palavra ideia é acentuada? Vocês acham que a palavra ideia ainda é acentuada? Turma, presta atenção, essa palavra não é acentuada, tá? Vou te falar por quê. O novo acordo ortográfico obriga que as palavras cuja paroxítona tem o ditongo ei ou oi não são mais acentuadas. Professora, eu não entendi nada, você está falando grego, calma aí que você vai entender. Olha a palavra ideia. 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 Aí, olha só, tá aqui o ideia. Tu concorda? Você concorda comigo que a sílaba tônica é essa daqui? Você concorda, com certeza você concorda, não é? Pois é. Tá vendo que é uma paroxítona? Jana, eu esqueci o que é uma paroxítona. A senhora poderia me lembrar, por favor? Mas é claro. Aqui, ó, oxítona seria a última. Paroxítona é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Toda paroxítona em que aqui dentro da paroxítona tem um ditongo ei ou oi, ela não é mais acentuada. Igual, gente, em heróico. E assembleia, ó. Essa aqui é a que mais o povo escreve errado até hoje, né? Assembleia. Tu tá vendo que a sílaba tônica é o blei? Bleia, bleia. Então, aqui você tem um ditongo ei ou oi. Na paroxítona não é mais acentuado. Beleza, professora, continua aí. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas do novo acordo. Nós já estamos sabendo disso. Além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. Eita! O que será que aconteceu de errado aqui, hein? As palavras que mostram desobediência. Eu quero todas as palavras que mostrem desobediência. Tem que ser todas, tá? Veja aqui que ela coloca um quantitativo e eu preciso de todas as palavras que mostram desobediência. Show de bola? Vamos procurar. Vamos procurar. Beleza, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Primeiro, rede tem acento? Rede tem acento? Não, né, gente? Pelo amor de nós tudo. Primeiro, porque rede é uma paroxítona terminada em E. Rede. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em E. Então, rede não é acentuada. Mas revolucionária é acentuada? É. Então, se uma já está certa, elimina a letra A. Você entendeu o que a gente está fazendo aqui? Porque você não pode estar respondendo questão com muito medo, não. Você tem que entender o que está acontecendo. Se eu estou procurando palavras que mostram desobediência, eu preciso de todas que mostrem desobediência. Se revolucionária está certo, aqui você já elimina a letra A. Pô, essa aqui já vou embora. Microcomputadores, tá certo? Não, gente. Microcomputadores é junto. Por que, Jana, que é junto? Porque micro tem um prefixo que termina com uma letra diferente daquela que começa. E aí tu vai anotar um macete bem massa no teu material. Tu vai anotar o seguinte macete, ó. Você vai anotar assim, ó. Os iguais se afastam. E os opostos se atraem. Os iguais se afastam, os opostos se atraem. Os iguais se afastam, os opostos se atraem. Jana, como assim os iguais? Assim, ó, vamos pensar em micro-ondas. Você tá vendo que micro termina com O e ondas também começa com O? São iguais, se afastam. Tá vendo? Se afastam. Mas em, por exemplo, autoestima, que o povo custa em colocar hífen em autoestima, pensa comigo, meu amor. Auto não termina com O e estima não começa com E. Então, você concorda comigo que eles são opostos e que se atraem? Então, a palavra autoestima é escrita assim, ó, autoestima, tudo junto. Então, veja que nós estamos trabalhando com uma questão de uso do hífen e de acentuação ao mesmo tempo. Rede está errado. Então, se rede está errado e microcomputadores também, já elimina a letra B.
sem sofrer. Rede não já tá errado? Elimina a letra D. Rede não já tá errado? Elimina a letra E. Opa, mas a gente quer todas erradas, né? Vamos voltar? A gente quer todas erradas. Então, vou procurar as certas. Se revolucionário tá certo, elimina a letra A. Se internet tá certo, elimina a letra B. Se internet tá certo, elimina a letra D. Se revolucionário e internet estão certas, elimina a letra E. Por eliminação, gabarito, letra C. Parabéns para quem acertou. Jana, você poderia consertar para mim, por favor, as palavras que estão erradas? Agora, estou aqui para isso, ó. Vou, nessas duplinhas o e, turma, não tem mais acento. Então, o certo é vou sem acento. Rede, paroxítona terminada em E, não é acentuada. Microcomputadores, micro termina em O, computadores começa em C. Os opostos se atraem. Como a gente está procurando palavras que mostram desobediência, o gabarito da questão é letra C de concurseiro aprovado. Beleza? Tudo bem, pessoal? Aqui, pessoal, ó, essa regrinha aqui dos opostos, os iguais se afastam, é que assim, ó, o prefixo que terminar com a mesma letra que começa o sufixo, eles vão se afastar, tá? Então, como aqui o prefixo termina em O e a palavra seguinte começa também em O, eles não podem ficar juntos. E aqui onde está os opostos se atraem, é que quando o prefixo termina com vogal ou letra diferente da posterior, eles vão ficar juntos na mesma sílaba. Deu para entender? Acredito que sim. Qualquer coisa, vocês dão um grito em mim lá no Instagram. Vamos para a próxima? Next. As duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são... Olha que interessante, a banca não está perguntando se está certo ou está errado, ninguém está perguntando isso para você. Eu estou perguntando quais são as que obedecem à mesma regra. Quer uma dica de prova? Você quer uma dica de prova? De uma professora que é interessada na sua aprovação? Estou vendo aqui que está com atraso mesmo, e a gente vai resolver esse problema depois, tá? Quer uma dica de prova? Observe o que a banca quer saber de você. Entenda primeiro o que a banca quer saber de você para depois você pensar em qualquer outra coisa. Primeiro, o que a banca quer saber de você. Combinado? É isso que você tem que pensar. O que a banca quer de mim? A banca quer isso de mim. Tá, agora eu vou fazer a questão. Vamos lá. Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. E aí, pessoal? Indébita. Vamos separar indébita juntos? Tá. Vamos procurar a sílaba tônica de indébita? Vamos procurar a sílaba tônica de indébita? Indébita. Passa para dentro de casa, menina. Aqui, ó. Sílaba tônica, dé. Então, é uma proparox. Proparoxítona. Beleza, beleza. Também, oxítona terminada em "em". Aí eu lhe pergunto, oxítonas e proparoxítonas, mesma coisa? Não, corta A. Corta A, não é A, não é A. História. História. Ó, o que você tem? História. Paroxítona terminada em ditom. Parox. Beleza. Veículo. 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 Proparoxítona. Mesma regra? Não. Corta. Crônicas. Crônicas. Sílaba tônica, cro. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ou perdão, antepenúltima, nós temos o quê, pessoal? Proparoxítona. Proparoxítona. Atribuídos. Aqui nós temos uma paroxítona, não é isso, meus amores? Só que é acentuada pela regra do hiato. Jana, eu não lembro como que é a regra do hiato. Você pode me ensinar? Posso. Juro para você que vai aparecer em outra questão. Se não aparecer, a gente fala em separado, tá? Não é a letra C. Coíba, coíba, coíba. Outra regra do hiato. E o já é um monossílabo. Elimina, elimina, elimina. Letra E. Calúnia e plágio. Então, para a próxima questão, gabarito, letra E. Tudo bem? Estamos sobrevivendo?
A primeira coisa que você tem que fazer antes de resolver uma questão é entender o enunciado, que é para você não estar fazendo coisa de errado. Pelo amor de Deus. Então, nossa terceira questão aqui, letra E. Vamos para a próxima? Assinale a opção que apresenta as duas palavras que estão acentuadas corretamente. Duas palavras acentuadas corretamente. Aqui a banca não está me perguntando se é a mesma regra. Não, ela só quer duas palavras acentuadas corretamente. Beleza. Olha o que você tem. Família e economia. Gente, família é o quê? Aqui, ó. Família. Família, o mi é a sílaba tônica, então a separação seria assim, ó. Família. Olha o que você tem. Aqui você não tem uma paroxítona, então aqui você tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Todos sabem o que é ditongo crescente? Se o prof de português fala assim para você, paroxítona terminada em ditongo crescente, você sabe o que significa? Seja sincero aí, hein? Fale consigo mesmo, eu sei o que significa. Economia, é assim, gente? Economia? Não, né? Por que não tem acento economia, ó? Economia. O que você tem? Você tem uma paroxítona terminada em A. Olha que interessante essas duas aqui, ó. Olha que interessante. A palavra família, ela é paroxítona terminada em ditongo. Você não pode olhar só para o A. E a paroxítona terminada em ditongo, ela é acentuada. Já a paroxítona terminada em A, essa não recebe acento. Olha que interessante. Então, na letra A, nós temos um problema. Não é a letra A. Corta a letra A. Letra B, máquina. Máquina. Máquina, tu sabe que é uma proparoxítona. Máquina. Sílaba tônica, toda proparoxítona é acentuada. A máquina tá certo. Mas o voo tá certo, gente? O voo tá certo? Não, né? Nós já vimos em outra questão que as duplinhas O e E repetidas não são mais acentuadas. A gente quer as duas certas, então não pode ser a B. Aliás e vem. Aliás, está certo? Sim, oxítona terminada em A, seguida ou não de S, beleza? Só que vem. Matamos aqui dois coelhos com a cajadada só, hein, meu povo? Se voo não tem acento porque a duplinha O, vem não tem acento porque a duplinha E, não é a letra C. Caráter e cooperativa. Caráter. Meus amores, aqui em caráter você tem um gabarito certo. Caráter é uma paroxítona terminada em R. E as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Mas olha a letra D. Cooperativa tem acento? Cooperativa. Olha o que você tem. Uma paroxítona terminada em A. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em A? Não, prof. Concordo com você, não são acentuadas. Então, se tá tudo errado, de novo, só te sobra a letra E como gabarito da nossa quarta questão. Beleza, meus amores? Vocês estão bem aí? Em nome de Jesus, vocês estão bem, tá? Beleza, beleza. Vamos para a próxima questão. Tá tudo bem com vocês? Deixa eu resolver um treco aqui rapidinho. Cadê esse mouse? Achei. Voltamos. Vamos para a próxima. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Professora, eu tenho tanto trauma com língua portuguesa. Não tenha, não. Deixa eu falar um negócio com você. Não tenha trauma com português, não. É a primeira matéria da sua prova. É a matéria que você tem que mais gostar. Porque é uma matéria que vai ser importante para você em todo concurso público. Você tem que encontrar alguém cuja didática você se adequa e vá-se embora até você passar no concurso que você precisa passar. Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente por duas regras são... Olha isso. Professora, existe isso? Existe isso, Jana? Vocábulos acentuados simultaneamente pela mesma regra, por duas regras. Vocês já viram isso alguma vez? Antes de eu falar sobre isso aqui, eu preciso ensinar uma coisa para vocês, tá?
Lembra que eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que era uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Lembra o que eu perguntei? Falei, gente, vocês sabem o que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Eu perguntei isso, não foi? E aí, você sabe o que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Vamos ver se você sabe. Olha só. Para isso, eu vou desenhar aqui para você quais que são as vogais da nossa língua. Quais que são as vogais da nossa língua? As vogais são a, E, I, O, U. Não são essas? Professora, por que você está colocando o I e o U embaixo? Aqui, ó, vou falar uma coisa para vocês. Não subestimem essa questão, tá? Prestem muita atenção. Vou pedir uma coisa. Tá anotando alguma coisa? Para. Não anota mais nada. Combinado? Eu sou assim, gente, eu sou pequenininha. Deixa eu contar pra vocês um segredo de qual que é a minha altura. Não conta pra ninguém. Eu tenho 1,47. E aí, eu sou assim, eu virei professora pra mandar nas pessoas, entendeu? Tô mandando agora, solta essa caneta, cruza os braços, olha pra tela, não escreva nada, preste atenção, senão você não vai entender. Vamos lá, olha só, o que eu quero dizer aqui pra você. Que a gente aprendeu que o A, E, I, O, U são vogais. Mas vogal mesmo é só A, E, O. A, E, O são vogais. I e U nasceram para ser semivogais. Beleza. Então, por que eu coloquei uns em cima e uns embaixo? Porque você tem que entender quando o ditongo sobe e ele vai ser crescente, quando o ditongo desce e ele vai ser decrescente. Você ouviu a vida inteira que o ditongo era um encontro de duas vogais, não foi? Não foi isso que você ouviu? Foi ou não foi isso que você ouviu? Ditongo é encontro de duas vogais. Não é verdade. Tritongo é encontro de três vogais. Não é verdade. Um ditongo, preste atenção que a gente não está vindo aqui só responder questão, vamos aprender. Um ditongo é encontro de uma semivogal mais uma vogal. Ou uma vogal mais uma semivogal. O que isso vai gerar, turma? Vai gerar o seguinte: quando você sai de uma semivogal e você vai depois para uma vogal, ó, de semivogal para vogal, o que você tem é um ditongo que cresce. Um ditongo crescente. Agora, se você sai de uma vogal e desce para uma semivogal, o ditongo será decrescente. Já já você me agradece e você vai entender por que eu pedi para você não anotar nada. Preste atenção. Beleza. Aí olha o que vai acontecer aqui. Quando então a palavra história, ó a palavra história. História. Você tá vendo que a palavra história é uma paroxítona, se eu separar ela assim, ó. História é uma paroxítona terminada em ditongo. E esse ditongo é de que tipo, gente? Esse ditongo é do tipo crescente, ó. Ditongo crescente, tá vendo? Então, o que você tem? Você tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá entendendo? Até aqui tudo bem? Vai guardando esse conhecimento. História, paroxítona terminada de tom crescente. Jana, por que o ditongo cresce? Porque tu faz assim, ó. Tu tá embaixo de I e tu sobe pra A. Então, o ditongo cresce. Pegou, captou, por que eu coloco em cima e embaixo? Beleza. Agora a regra é a seguinte. Toda paroxítona, eu tô falando pausadamente porque pode estar com atraso. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é uma proparoxítona acidentalmente. Ó, o rimado. Dê valor na minha rima, por favor. Repete aí comigo da tua casa. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é uma proparoxítona acidentalmente. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é uma proparoxítona acidentalmente. Aqui, ó. Dá uma ligada nisso daqui. Essa palavra, ela pode ser separada de outra forma. Sabia? Vamos ver. Aqui, ó. Benção.
E, ô, benção, tirar daqui, né? Já teve o aviso já. História. Agora você conte a sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima. Então você está vendo que essa palavra ela pode ser separada de duas formas? Ou você separa a palavra história deixando o IA junto, ou você separa a palavra história separando o IA. Jana, quando que isso vai acontecer? Com toda a paroxítona terminada em ditongo crescente. O ditongo tem que subir. Tem que sair de uma semivogal e passar para uma vogal. Agora vamos fazer a questão. Herói. Primeiro, herói é paroxítona? Não, herói é oxítona. Então já elimina a letra A. Papéis é oxítona? Não, elimina a letra A. A única que pode receber acento por regra diferente é a paroxítona terminada em ditongo crescente. Econômico não já é proparoxítona? Arranca. Histórico não já é arranca. Pátria. Olha só, olha que interessante. Pátria. Você tá vendo que o I é semivogal e você sobe pro A que é vogal? E olha em tênue. Você tá embaixo do U e você sobe para o E. São ou não são paroxítonas terminadas em ditongo crescente? São, professora. Gabarito, letra C. Vocês entenderam? Em nome de Jesus, vocês entenderam isso daqui. Gás, monossílabo, 3 monossílabo, tem, vem, regra do acento diferencial. Portanto, quais são as palavras aqui que vocábulos são esses que podem ser separados por duas regras? A palavra pátria tênue, como a palavra história, como a palavra relógio. Olha, Jana, posso separar relógio de duas formas? Pode. Você pode separar assim, ou você pode separar assim. Relógio. Opa. Tá aí. Se for relógio, paroxítona terminada em ditongo crescente. Se for relógio, proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Isso aqui é lindo, tá? Isso aqui é lindo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou suspeita pra falar. Eu sou apaixonada do fundo do meu coração por isso aqui. Eu acho isso aqui de uma beleza inimaginável, tá? Eu sou assim mesmo, eu sou emocionada com a língua portuguesa. Qual o gabarito da nossa questão, turma? Letra C, de concurseiro aprovado. Vamos pra próxima? Tá dando certo? Sim ou não? As duas palavras do texto 1, que são acentuadas graficamente em função da mesma regra, são... Aí, vamos lá. Não, eu vou fazer a questão aqui na bagaceira, não vou prestar atenção no que é que a banca quer, não. Vou prestar atenção no que a banca quer, não. Vou só fazer mesmo. Vai errar. Ah, não gostei da professora Janaína, não. Ela fica subestimando minha capacidade. Tô subestimando sua capacidade, não, meu amor. Tô falando pra você que se você não analisar corretamente a questão, você vai errar. Porque a banca fez a questão pra você errar. Deixa eu te contar um segredo que às vezes você esquece. Uma verdade dolorida. A prova não foi feita pra você passar. Se todo mundo fosse passar, para que o concurso? Se todo mundo fosse aprovado em concurso, você conhecia um monte de concursado. Quantos concursados você conhece? Faça a conta de quantas pessoas que trabalham em iniciativa privada e que são empresários que você conhece e quantos concursados que você conhece. A prova não foi feita para você passar, não. Ela foi feita para você reprovar. Entenda, então, que você já tem que matar um leão para você é aprovado. Aí você, não, vou analisar aqui de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. Vamos fazer esse negócio direito juntos aqui? As duas palavras são acentuadas em função da mesma regra. Eu não estou perguntando se está certo ou está errado. Eu estou falando se é a mesma regra. Vamos lá. Científicas. Proparoxítona. Então, aqui na primeira, nós temos uma proparoxítona. Reúne. Gente, olha o que você tem aqui. Você tem uma paroxítona acentuada, mesmo terminando em E. Professor, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que se eu não explicasse, que em algum momento eu ia explicar sobre a regra do hiato?
presta atenção. Lembra como foi que eu desenhei as vogais para você? Você ainda lembra fazer? Vamos ver se você ainda lembra. A é em cima e o E, não precisa escrever aí em nenhum lugar, mas preciso que você fale, participa comigo. O A em cima e o E em cima, e o I embaixo, e o O em cima, e o U embaixo. Beleza. Sabe o que é a famosa regra do hiato? Quer aprender mais fácil? Cola com a Jana. O que é a regra do hiato? A regra do hiato pede que as vogais I e o I e o U, quando estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, desde que não estejam antes de NH, tá? Menos de NH não pode. Quando o I e o U estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, você vai ter uma regra do hiato. Jana, você pode ser mais clara? Agora, vou pegar a palavra saída. Olha como é que se acentua, como é que é a palavra saída. Saída. Tu tá vendo que o I tá sozinho na sílaba ou seguido de S? Tá aqui, ó. Gente, a palavra saída, ela não é para ser acentuada, porque é uma paroxítona terminada em A. E não se acentua as paroxítonas terminadas em A. Jana, por que eu acentuo saída? Pela regra do hiato. A palavra Janaína, o nome da sua prof, a sua professora de língua portuguesa, aqui, ó. Janaína. Saúde. Vamos lá. Se você vai pela regra normal, veja que você tem aqui o I numa paroxítona, tá vendo que é a penúltima, terminada em A. Acentua-se as paroxítonas terminadas em A? Não. Por que Janaína é acentuado? Pela regra do hiato. Saúde. O acentuado, sozinho na sílaba. Acentuam paroxítonas terminadas em E? Não. Por que essa é acentuada? Pela regra do hiato. Gente, aí olha o que é interessante. O I e o U não eram vogal. Só que aí o que ele fala? O que ele fala? O A é O. Eu sempre fui baixo, inferior, tava lá embaixo. Só que agora é o seguinte, agora eu sou tão forte quanto vocês. Ó o muquinho aqui, ó. O que vai acontecer então? Taca-lhe acento nele. E aí ele fica tão alto, tão forte quanto os outros, vogal. Aí o que você vai fazer? Acento, acento. Todo mundo na mesma linha. O I é vogal, o U também é vogal. Como em pá, is ou ba, U. Por que não se acentuam as oxítonas terminadas em I seguidas de S? Tampouco as terminadas em U, mas essas são acentuadas pela regra do hiato. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Então, voltando para a questão, científicas é uma proparoxítona e reúne a paroxítona pela regra do hiato. Ok? Vou seguindo, crente que vocês entenderam, se não, assistam mais vezes. Saúde, saúde, hiato. A gente já viu, né? Hiato. E hábito, hábito, proparox. Proparoxítono, não é A, não é B. Saudável, saudável, paroxítono, não é, gente? Parox. Índice, parox, também não é C. Cardíacos, 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 proparox, proparox, e será oxítona. Então, meus amores, só sobra o que para você? Só te sobra a letra E. Por quê, Jana? Porque família é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Porque cardápios é paroxítona terminada em ditongo crescente. Aí eu lhe pergunto, já vou engatar numa pergunta que a banca não fez, quem está perguntando sou eu. Tem outras formas de chamar família e cardápios? Aqui, família e cardápios são paroxítonas e podem ser consideradas o que também, gente? Proparoxítonas. Ficou claro? Então, o nosso gabarito é letra E. Vocês estão vendo, gente, que eu evito ficar trazendo muitas questões,
porque eu gosto de trabalhar mais tempo com as questões, eu não gosto de ficar só passando gabarito, porque só passando gabarito é muito fácil. Você entra numa plataforma de questões aí, por aí, no mundo afora, faz a questão e recebe o gabarito na hora. Se eu for para ficar aqui só de passando gabarito, não faz muito sentido, né? Por isso que eu trago. Vocês vão ver que as aulas vão ser mais ou menos assim, poucas questões, mas o meu foco é te ensinar bastante conteúdo junto com a realização das questões, tá? Beleza? Vamos para a próxima. A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica, nem abacaxi. Por que você está falando isso, prof? Porque eu tenho raiva de abacaxi. Você não gosta de abacaxi? Amo. Vixe, adoro. Ou fruta boa da peste. Pensa como é um abacaxi. Professora, qual é o seu problema com abacaxi? É porque no mercado o povo põe acento no xi. Aí eu morro, falta morrer. De onde que tiraram que abacaxi tem acento, gente? Qual a sílaba tônica de abacaxi? Abacaxi. Então é uma oxítona. E as oxítonas, pessoal, eu só acentuo aquelas terminadas em a, e, o, em, ens. E os ditongos el, el, e, oi. Tá vendo? Aí eu lhe pergunto, abacaxi pode? Não pode, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Assinale a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Então, olha que interessante. A banca quer que você entenda. Gente, que questão boa. Me desculpem, tá? Quem não acha isso aqui interessante. Olha o que a banca quer. Mesmo que sucuri pareça que tem um acento no i, não tem, porque é oxítona terminada em i. E não se acentuam as oxítonas terminadas em i. Todas as palavras que a banca trouxe não são acentuadas. Olha como é a interpretação. Olha como é a interpretação. Ela não está te perguntando qual a palavra que recebe acento, qual a palavra que está errada. Não, ela está perguntando qual palavra não recebe acento igual a sucuri. Tipo, sucuri não recebe acento por quê? E qual a outra que também não recebe pelo mesmo motivo? Lindo! Lu é acentuado? Não. Por que lua não é acentuado? Porque é paroxítona terminada em A, mas não é o mesmo que sucuri. Marejado. Por que marejado não é acentuado? Porque é paroxítona terminada em O, não é mesmo que sucuri. Por que caju não é acentuado? Porque caju é oxítona terminada em U. E eu não acentuo as oxítonas terminadas em U, porque eu só acentuo oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. E os ditongos é, u, é, i, oi. Então, tá aqui seu gabarito. Jana, ideia não tem mais acento? Não tem. Por que ideia não tem mais acento? Porque você tem aqui na paroxítona o ditongo ei, não é mais acentuado. Por que rochedo não recebe acento, Jana? Por quê? Porque rochedo é paroxítona terminada em O, então não é mais acentuado. Beleza? Vamos colocar aqui as sílabas tônicas? Sílaba tônica de, sílaba tônica de lua, lua, lu. Marejado, marejado. Fala comigo da sua casa, por favor, não me deixa sozinha, não. Faz um estudo ativo. Se tiver gente dormindo, fala baixinho. Faz comigo. Sílaba tônica de lua. Lua. Então é lu. De marejado. Marejado. Então é o já. De caju. Caju. Então é o ju. De ideia. Ideia. Então é o dei. Dei. De rochedo. Rochedo. Então é o che. Tá aqui, ó. Che. Então, você tem aqui que lua. Lua, aqui você tem uma paróxi, paróxi, aqui você tem outra paróxi, aqui você tem uma oxítona, igual a sucuri, por isso que é a letra C, ideia, outra paróxi, e rochedo, outra paróxi. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 8. As 12 bactérias mais ameaçadas. E aí nós temos um texto gigantesco aqui que com certeza eu não vou ler. Por quê, professora? Porque Jana tem um macete para te dar. Uma dica, assim, na verdade, né? Ah, minha energia, acabou minha energia do energia. Era ligadinho ali o negócio. Olha só.
Por que que eu vou te dar esse macete aqui? E por que que esse macete é tão importante para as provas? Eu vejo muitos alunos indo primeiro para a questão, primeiro para o textão, ler aquele textão gigantesco e depois que elas vão para a questão. Aí tu tá fazendo uma prova bagaceiramente gigante. Você leu o enunciado, um monte de texto. Aí quando você foi para ler a questão, você não precisava ter lido o texto. Seu coração enche de raiva. Pô, perdi um tempão lá nesse texto. É porque o macete é o seguinte: primeiro a questão, depois o textão. Primeiro a questão, depois o textão. Por quê, pessoal? Porque às vezes você não precisa do textão para entender a questão. Beleza. Você quer passar ou você quer ficar fazendo firulo na prova? Eu sempre falo para os alunos, a hora de você justificar algum gabarito é quando você está fazendo questão. Quando você está fazendo prova, você não tem que justificar nada. Você tem que marcar e tchau, beijo. Até nunca mais eu vou te ver questão, porque eu já vou passar na prova mesmo. Então vamos lá. No trecho 2 que eu nem li, há um erro de grafia ou acentuação, segundo as novas regras, que é... E aí, pessoal? E aí? Eu já passei um macete para você no começo dessa aula que já faz com que você acerte essa questão. Me fala se esse gabarito já não é letra A. É uma questão belíssima, tá? Essa questão aqui é uma questão, gente, que ninguém pensa que uma banca como FGV faria uma questão como essa e faz. Olha só, micro-organismo, por que está separado? Por que está errado? Porque micro termina em O e organismos começam em O. Qual o macete que eu te passei? Os iguais se separam. Há exceções para os iguais se separam? Não. Mas há exceções para os opostos se atraem, tá? Por exemplo, em guarda-roupa, não entra lá o tal dos opostos se atraem, por quê? Porque você tem aqui uma palavra composta por verbo mais substantivo. Nesse caso, o hífen é obrigatório. Mas aqui os iguais se separam, pode guardar no coração. O erro está no micro-organismo, que a gente está procurando um erro. Super resistentes, tá certo? Olha só, os iguais se separam. Beleza. Bactérias, aqui ó, bactérias, paroxítona terminada em tom crescente. Tá aí, ó. Antibióticos, proparoxítona, tá certo. Aqui tá certo. Indústrias, tá certo. Por que o gabarito é letra A? Porque é a única errada. Para de ter medo da língua portuguesa. Vamos fazer esse negócio direitinho que tem como a gente passar. Aí tu me chama pro churrasco. Ah, professora, mas você mora longe, não interessa. Eu vou, eu dou meu jeito. O que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Professora, eu vou te chamar pro meu churrasco de posse não, porque você não vem. Quem falou isso pra você? Você tá equivocado. Nona, bora? Estamos acabando. O vocábulo abaixo que contraria... Ah, deixa eu fazer a interpretação. A banca tá falando que contraria as novas regras ortográficas é herói, anti-inflamatório, corréu, mini-saia, hiperinflação. Vamos lá. Herói, não é uma oxítona terminada em oi. Jana, você já explicou isso? Já. Tá doido? Claro que eu expliquei. Aqui, ó. Acentuam-se as oxítonas terminadas em e, ué e oi, como em herói. Então, tá certo o herói acentuado? Sim, então não é A. Então, não é A. Beleza? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Anti termina com I. Inflamatório começa com I. Os iguais se afastam. Então, não é letra B. Entretanto, gente, você vai guardar assim, ó, que co e re sempre juntam. Co e re sempre juntam. Co e re sempre juntam. Como assim, Jana? Assim, ó. Co mais ordenador era para separar. Porque tá vendo que termina em O e começa em O? Re mais escrever era para separar. Porque tu tá vendo que termina em E e começa em E? Entretanto, tu vai lembrar assim, ó, que co e re sempre juntam. Co e re sempre juntam. Então, a palavra é coordenador. A palavra é reescrever. Agora, cola comigo aqui só mais um pouquinho, que eu te prometo que eu vou mostrar uma coisa aqui que talvez você não sabia.
E você vai guardar no seu coração para que se cair na prova você não vai errar. O co e rê, eles são tão loucos, tão parasitas, a necessidade deles se juntarem é tão grande que eles podem derrubar, olha só, eles podem derrubar uma letra só para se juntar. Essa eu acho que você não sabe. E depois me conte se você sabia disso ou não. Co mais herdeiro. Eu não falei para você que o co e o rê sempre juntam? Pois é. Só que eu posso simplesmente juntar o co com o herdeiro aí, pessoal? Posso fazer isso? Juntar o co e o herdeiro? Não posso, né? Olha o que o co faz. Tchá! Derruba o H. Co-herdeiro sem H. Sabiam disso? Quer ver mais uma? Rê mais habitar. Eu não posso simplesmente juntar. O co e o rê são tão malucos, são tão parasitas, a ponto de passar por cima de alguém só para se juntar. Rê mais habitar vira reabitar. Então, se o co e o rê sempre juntam, o certo é corréu. E aí você vai dobrar para que não fique corréu, né, meus amores? Para ficar corréu, então ele vai juntar. Mini saia, olha o que você tem. Mini mais saia. Quando a próxima palavra começa com R ou S e antes tiver uma vogal, você vai juntar e dobrar. Mini saia com SS. E o prefixo hiper, inter e super sempre se juntam, a não ser que a palavra seguinte comece com R. Neste caso, não é o caso, então, questão letra C. Beleza? Vamos para a última? Assinale a opção em que o emprego do... É a última, Senhor da Glória? É a última. Assinale a opção em que o emprego do hífen, segundo as regras do mais recente acordo, está incorreto. Incorreto, ó. Incorreto. Vamos lá. Vamos comprar um anti-inflamatório porque ela está super resfriada. Gente, anti-inflamatório tá certo? Fala comigo da tua casa. Sim! Super resfriada, tá certo? Fala comigo da tua casa. Não! Por que, Jana? Uai, porque super não termina em R e resfriada não começa em R, não são iguais. O que acontece com os iguais, gente? Se separam. Gabarito letra A. O quadro foi protegido com vidro antirreflexo, tá certo? Anti mais reflexo, ó, anti mais reflexo. Como termina em vogal? Anti mais uma próxima palavra que começa com R ou S, você junta e dobra. É antirreflexo com RR. Corréu, a gente já viu que tá certo. Ó, essa tá certa, essa tá certa. Contra-regra, mesma coisa, ó. O contra termina em A. O próximo começa em R. Todas as vezes que você tiver isso, ó, terminou em vogal, começa com R ou S, você vai juntar e dobrar. Aqui outro, ó. Anti-sequestro, tá vendo? É feio, mas tá certo. É feio, mas tá certo. Anti mais sequestro, junto e dobra o S. Anti-sequestro. Tá certa a letra D. E a E? Trata-se de uma informação semi-oficial. Semi termina em vogal. E oficial começa com vogal. Só que são vogais diferentes. Os opostos se atraem, gente. É semi-oficial, tudo junto. Então, o gabarito da 10 é letra A. Semi-oficial é tudo junto, não é separado, porque semi termina em I e oficial começa com uma vogal diferente. Todas as vezes que você tiver um prefixo que termine uma vogal e comece uma vogal diferente da anterior, eles vão se juntar, como em autoestima, autoescola ou semi-oficial. Beleza? Tudo bem. Pessoal, algumas informaçõezinhas aqui sobre o Focus Concurso. Você já sabe que temos aí graduação EAD, cursos autorizados pelo MEC, vestibular online, várias coisas importantes para você, tá? É administração, educação, gestão. E você, claro, tem que ficar de olho também nas pós-graduações. Eu, a partir de agora, sou professora do Focus Concursos e os alunos do Focus Concursos também têm aí muita coisa boa. Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá?
Agora, eu estou muito feliz de fazer parte do time Focus Concursos. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Depois a gente se encontra em outras oportunidades. Um beijo bem grande no seu coração e até a próxima oportunidade. Tchau!